Eu Ancapso e nós vamos falar sobre a Moody's, que é uma das agências de classificação de risco que melhorou a nota do Brasil. Tá? O Brasil ainda está em grau de especulativo, mas está um degrau maior, próximo de se tornar grau de investimento. Se tornar grau de investimento é uma coisa muito boa para um país, né? Por quê? Existem vários fundos de pensão, eu já expliquei para vocês como é que funciona isso, né? No mundo inteiro, as aposentadorias são feitas por fundo de pensão. As pessoas vão recolhendo dinheiro ao longo da vida toda, aí cria-se um fundo de pensão e esse fundo tem que investir o dinheiro. Só que esse fundo ele tem que investir em investimentos seguros, investimentos que não são de grau especulativo. Então, esses investimentos, esses fundos de pensão todos, têm uma quantidade enorme de dinheiro e não podem investir no Brasil, ou pelo menos só podem em determinada fração do valor deles lá, por conta que o Brasil é considerado risco especulativo. No momento que o Brasil tiver grau de investimento, um monte de dinheiro mais pode ser colocado no Brasil e isso ajudaria muito o país a crescer, né? Seria uma coisa muito boa, né? Mas aí, é lógico, está o governo Lula comemorando, dizendo que não, que foi graças ao governo Lula que a gente teve grau de investimento e coisa e tal. Só que se você ler o documento da Moody's, todos os graus positivos que eles levantam para dizer por que aumentaram a nota são do governo Temer e governo Bolsonaro. E a crítica que eles fazem é ao arcabouço fiscal do governo Lula, que eles dizem que é o ponto fraco do Brasil. Ou seja, na verdade, o que está acontecendo aqui é o governo está sendo premiado agora por ações que foram tomadas por Temer e Bolsonaro, e o governo Lula é quem está atrapalhando a coisa, né? Mas é lógico, né? O governo Lula vai dizer, vai tentar vender para você que isso daqui foi graças ao governo Lula. Vamos entender esse caso aqui, porque é o contrário. O grande problema, olha só, o déficit primário do governo Lula já bateu 100 bilhões no acumulado do ano esse ano. Muito pior, um resultado muito abaixo de qualquer coisa que se esperava, muito difícil obter o déficit zero até o final do ano. A gente já está em outubro, né? Essa notícia foi sugerida por Pelas Barbas do Peter, o polêmico Mamilo Bicudo do Peter e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, a notícia que saiu por aí e está totalmente sendo comemorada, né, pelo pessoal do PT, não está vendo? Bolsonaro não tinha aumento da nota, né? Eu acho um absurdo isso mesmo, tá? O pessoal podia ter aumentado a nota no governo Bolsonaro, mas vocês viram como é que foi a pressão da imprensa brasileira contra o Bolsonaro, né? É a elite aristocrática mundial jogando contra o Bolsonaro. Mas se você vê a nota da Moody's, por que eles deram essa nota? Por que melhorou a nota do Brasil, né? Aí aqui, ó, estou falando aqui que subiu e coisa. Entenda por quê. Entenda por que a agência decidiu elevar a nota do Brasil, né? E aí ele fala aqui o seguinte, olha só. Fortalecimento da independência do Banco Central. Olha só, a independência do Banco Central aconteceu quando mesmo? Foi no governo Bolsonaro, né? E foi o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, nomeado pelo Bolsonaro, que manteve essa independência. O Lula, ao contrário, tentou bombardear isso. O Lula foi contra, falando, não, que absurdo, não sei o que lá, que a independência do Banco Central, que não pode, não sei o que lá. Melhoria na governança das empresas estatais. Sabe o que eles estão se referindo aqui? A lei das estatais, aquela lei que o STF depois decidiu que valia, né? Porque depois de deixar o Lula impregnar as estatais todas com um monte de cupincha dele lá dos sindicatos e coisa e tal, o STF disse que a lei das estatais valia mesmo e coisa e tal, e aí eles estão entendendo melhoria na governança das empresas estatais. Mal sabem eles que é o contrário, o Lula botou um monte de sindicalista nas estatais que já está fazendo um monte de merda e não contem para eles o caso lá dos irmãos Batista com a Amazonas Energia, que vai ser certamente o maior escândalo de corrupção que vai vir por aí, né? Digitalização financeira, o Pix, isso é o Pix. Ele está elogiando o Pix, que realmente ajudou muito o Brasil, né? O Pix é uma coisa extremamente positiva no final das contas. E a reforma trabalhista. Olha que coisa, isso daqui foi o ponto que a Moody's elogiou no Brasil. O que isso daqui tem a ver com Lula? Não tem nada disso daqui tem a ver com Lula. Tudo tem a ver com o governo Temer, que foi a reforma trabalhista, e o governo Bolsonaro, que foram as outras... Não, a lei das estatais também foi no governo Temer. Então é governo Temer e Bolsonaro, não tem nada. Ao contrário, o que ele criticou foi justamente a questão do arcabouço fiscal, que ele falou que o arcabouço fiscal ainda está frágil. A mudança no rating soberano, disse a agência, ocorre apesar do arcabouço fiscal ainda ter uma credibilidade moderada. Você está de brincadeira, né? O pessoal aqui no Brasil já percebeu que a credibilidade do arcabouço fiscal é zero, né?
Ou seja, o ponto que eles apontaram como negativo foi a única contribuição do Lula, foi o ponto negativo que eles colocaram. O resto tudo é positivo, é da época do Bolsonaro, da época do Temer. Olha o absurdo que é isso. E tal o idiota do Haddad falando, não, porque a gente pode obter o grau de investimento até 2026, diz ele, após a elevação do rating e coisa e tal. Bom, é verdade que essa elevação do rating caiu um pouco o dólar, melhorou um pouco a situação aqui, e não é só por isso. Entra nesse aspecto aqui também aquilo que eu falei para vocês sobre o pacote da China, né? A China recentemente fez um pacote de estímulo lá que deve ajudar o Brasil. Se realmente funcionar esse pacote chinês, o Brasil pode ser ajudado nessa história. A China é um grande comprador de commodities brasileiras, é um grande parceiro de negócios brasileiro, e se a economia lá melhorar, a economia aqui vai melhorar também, pode ter certeza nisso. Só que isso é arriscado pra caramba. Por quê? É arriscado primeiro, porque o governo do Xi Jinping é um governo que está prometendo gastar demais por lá, isso arrisca criar uma crise inflacionária inédita na China, que seria uma coisa que ninguém sabe como é que isso ia acontecer na China, né? A economia chinesa é uma economia muito grande. Uma explosão inflacionária num país como a China seria uma consequência totalmente catastrófica para o mundo. Arrisca ser um voo de galinha, mas não é uma galinha, é um dinossauro, né, que é lá na China. Então esse é o grande risco desse pacote na China. Em princípio, melhor aqui no Brasil. E a outra coisa também, como a gente falou, o que ajuda o Brasil neste momento é o fato do Banco Central ter aumentado a taxa de juros agora e o Banco Central americano ter diminuído a taxa de juros por lá. Só que o problema dessa história toda é que o governo brasileiro continua gastando como se não houvesse amanhã, né? O objetivo do Lula é roubar, roubar e roubar mais um pouco. Tirar dinheiro da costa do brasileiro para pagar os luxos dele lá, comprar avião novo, pagar cortina para Janja, e se fosse só isso era até pouco. O problema maior é desperdiçar dinheiro em coisas como Comperge ou a refinaria lá em Pernambuco, e não sei, Abreu e Lima e não sei o que lá. Em Pernambuco ou no Maranhão? Agora eu não lembro. Aquela refinaria Abreu e Lima que o Lula fez lá no Nordeste, que é um sumidouro de dinheiro, já está custando 20 vezes mais do que foi orçado originalmente, e quando ficar pronta não vai servir para nada, porque não é o tipo de petróleo adequado aqui para o Brasil, né? Enfim, no final das contas, o problema é esse, não tem nenhum... o Lula está piorando a situação. O pessoal elevou a nota por conta de medidas tomadas nos governos anteriores, e o Lula é quem está corroendo esse troço todo, né? E no final das contas, sabe qual é a tragédia que vai acontecer? Em 2026 o Lula vai sair. Aí, essa corrosão toda de coisas que aconteceu durante o governo Lula vai chegar lá no próximo presidente, que provavelmente vai ser de direita, e vai cair as notas de classificação de risco do Brasil, né? Vai piorar a classificação de risco do Brasil. Aí vão dizer que tá vendo, a esquerda as notas sobem, a direita as notas caem, mas caramba, se você vê um motivo pelo qual elas subiram e caíram, elas subiram pelos governos mais à direita e caíram pelo governo do Lula. Só que o efeito acontece depois de um tempo, né? E fica esses idiotas falando essa idiotice por aí, né? Bom, no primeiro momento caiu o valor do dólar, excelente notícia, eu tô precisando comprar dólar por conta da minha viagem agora no final do ano, então para mim tá ótimo que caia o dólar agora, mas se preparem, porque a situação não vai melhorar não, tá? É melhora muito pontual e muito limitada. Ou seja, toda essa suposta melhoria que pode vir por aí é, na melhor das hipóteses, temporária, tá? E na pior das hipóteses, uma antevisão de uma tragédia muito maior que vem por aí. Vamos ver o que vai acontecer. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.